Sejam bem-vindos ao vídeo explicativo sobre a ficha de investigação de desnutrição grave realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Itajaí, em conjunto com a Diretoria de Atenção à Saúde. Para fins didáticos, deixamos a ficha individual de investigação sempre no lado esquerdo da tela e no lado direito a instrução para preenchimento da ficha de investigação da desnutrição grave e consta em anexo a ficha de investigação. É importante atentar que esses campos iniciais são semelhantes ao campo de à ficha de notificação que consta no bloco de notificação. O bloco de notificação ele é fornecido pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Caso o estabelecimento de saúde não tenha, ele precisa fazer a solicitação à diretoria. Neste caso, é importante preencher todos os campos, a fim de que, se houver uma separação das fichas, se possa identificar a que criança se refere esses dados. O primeiro campo é o número da notificação que consta nesse bloco de notificação. Esses campos se referem aos antecedentes epidemiológicos e à parte da antropometria. Iniciaremos destacando alguns campos. Por exemplo, idade gestacional, campo 25. É importante o preenchimento deste campo, pois podemos, com base neste campo, classificar a criança em prematura e considerar essa questão na avaliação dos critérios antropométricos. A idade gestacional deve ser realizada com base nas informações que constam na declaração de nascido vivo ou na caderneta de saúde da criança ou em prontuário. Em caso de não ter registros oficiais, solicitar a informação ao responsável ou à mãe, para que se possa fazer uma classificação da forma mais correta possível. Peso ao nascer. É importante constar para que possamos fazer uma avaliação longitudinal da criança e conseguir ter a estimativa de ganho de peso que a criança vem apresentando. História de desnutrição na família, campo 27. Esse campo é importante para identificarmos se já ocorreu desnutrição na família, seja por uma criança, um irmão menor de 10 anos, que esteve ou está atualmente em desnutrição, ou se a mãe também possui algum histórico, ou teve na infância ou está com desnutrição atualmente. Também é importante destacar os campos 33 e 34, que se referem à duração da amamentação. O campo 33 se refere ao tempo de aleitamento materno exclusivo, ou seja, não teve introdução de outro tipo de alimento, seja água, chás, leites ou qualquer outro tipo de alimento. Primeiro, se coloca o tempo, no caso, 15 dias, se preenche o número 15 nos primeiros dois campos e depois se coloca o número 2, para se referir que a unidade de tempo é em dias. Caso tenha dificuldade, você também pode colocar o 15 e assinalar a unidade de tempo que você quer se referir. No caso do campo 34, é a duração da amamentação complementar, ou seja, após o aleitamento materno exclusivo, quando já foi introduzido algum tipo de alimento ou líquido, seja leite ou fórmula infantil, ou chá, ou sucos. Então, deve ser considerado todo esse tempo que a criança teve em relação ao aleitamento materno mais outro tipo de alimento.
com a mesma lógica de preenchimento do campo anterior. Aqui, considero importante atentar à parte da antropometria. É importante que a avaliação seja feita de forma correta para garantirmos uma avaliação e uma interpretação de dados da melhor forma possível, visto que a criança pode sofrer algum comprometimento na avaliação se pesarmos ou medirmos a estatura de uma forma inadequada. Também quero atentar que a circunferência do braço não é um campo obrigatório, é uma medida antropométrica que se colocou como uma estratégia para ser identificado crianças que se têm dificuldade de fazer uma avaliação no serviço de saúde, com balança, antropômetro, para que a gente possa identificar e essa criança ser contemplada, para que realmente consigam definir e iniciar estratégias para medidas de controle para a sua recuperação. Os parâmetros atuais da Organização Mundial da Saúde em relação à circunferência do braço se referem a crianças de 3 meses a menores de 5 anos. Visto que a antropometria é um dos parâmetros utilizados para critério da notificação, é importante o preenchimento correto e aí identificar quais foram as classificações que a criança foi avaliada. Se foi identificado que a criança estava com score Z-3 abaixo, né, do score Z-3 em relação a peso por idade, ou IMC por idade, ou peso para comprimento, ou circunferência do braço por idade. Então, é importante realizar o preenchimento das classificações que foram realizadas. Aqui é importante atentar aos dados clínicos, que é também um dos critérios utilizados para a notificação de desnutrição grave. Os sinais clínicos de desnutrição grave, caso sejam apresentados na criança, é confirmado imediatamente o diagnóstico de desnutrição grave, independente do critério antropométrico. Então, essa avaliação é de extrema importância, tanto em relação à presença de edema quanto a outros sinais clínicos nutricionais. Mais informações podem ser encontradas na nota técnica ou também no instrucional ao lado direito. A presença de doenças de base, que é o campo 45, também é de suma importância. Saber se a criança já tem algum diagnóstico confirmado, para então podermos identificar as particularidades dessa criança na avaliação, ou se está em investigação de alguma doença de base, e também conseguirmos aí traçar medidas de controle que possam propiciar o diagnóstico e tratamento dessa doença de base. Os dados socioeconômicos devem ser realizados através da visita domiciliar, preferencialmente realizada pela equipe de estratégia da saúde da família. Nos casos onde a criança mora fora da área das equipes de estratégia, serão utilizadas diversas formas para poder garantir a investigação epidemiológica, sendo que será coordenado sob a vigilância epidemiológica essa investigação. Quando houver suspeita ou confirmação de negligência e abandono, deve ser preenchido o campo 52 como sim. Além disso, ser gerado a notificação de violência, por se tratar de outra doença e agravo de notificação compulsória. É importante atentar que,
Nem todo caso de desnutrição grave, a causa seja negligência e abandono. A causa da desnutrição grave é multifatorial, por isso é importante a vigilância epidemiológica, identificar junto com os profissionais de saúde que realizam o atendimento dessa criança quais são as causas da desnutrição e assim conseguirmos identificar as medidas de controle e encaminhamentos necessários para a recuperação nutricional desse caso. Também é importante atentar ao campo 55, número de crianças menores de 10 anos. Aqui é colocado também considerado a criança que está sendo notificada. E nesse momento é importante identificar se mais crianças também estão apresentando o quadro de desnutrição grave. A classificação do caso, ela pode ser feita já pelo profissional de saúde que notifica, porém, ela também é confirmada pela vigilância epidemiológica, que faz uma discussão do caso junto aos profissionais que realizam o atendimento, para elucidar e fazer uma classificação correta do caso. Quando a criança não apresenta sinais clínicos de desnutrição grave, é considerado os critérios que constam em nota técnica. O tratamento e medidas de controle é preenchido pelo profissional que faz a notificação e inicia o tratamento. E os encaminhamentos, eles são feitos tanto naquele momento quanto ao longo do monitoramento. É obrigatório o encaminhamento à pediatria, caso ainda não tenha acompanhamento, e também ao serviço de nutrição. As outras instituições, elas são encaminhadas conforme a necessidade do caso. A parte do acompanhamento e evolução é de preenchimento exclusivo da vigilância epidemiológica, que faz o monitoramento até a evolução do caso, seja por alta por recuperação nutricional, seja por alta para idade, seja por alta por transferência de município, abandono, óbito ou quando permanece em tratamento por já ter ultrapassado 12 meses da data de notificação, se realiza uma solicitação aos profissionais de saúde para que haja uma nova notificação. Esse procedimento é importante e visa atentar a Secretaria Municipal de Saúde e os profissionais envolvidos de que a criança precisa ter novas medidas de controle para poder fazer a recuperação nutricional. É importante preencher o nome do investigador, a função, para que se possa entrar em contato caso haja necessidade, para poder então fazer a elucidação e o acompanhamento do caso. Qualquer solicitação de esclarecimentos em relação à ficha de investigação de desnutrição grave podem ser realizados à vigilância da desnutrição grave, através de e-mail planeja.dve@itajaí.sc.gov.br ou telefone 3249-5541.